Quem nunca se encantou com aquelas torres quentes com os fornos de embutir maravilhosos e já pensou em ter em sua casa? Não é mesmo? E de fato, essas torres ficam lindas. Mas será que vale a pena colocar essa torre quente na cozinha? Se você quer saber todos esses detalhes, assista o vídeo até o final, que irei te explicar tudo e trarei alguns exemplos de torre quente. Já não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no meu canal caso ainda não seja inscrito, porque eu tenho certeza que o conteúdo vai valer muito a pena. Então, bora lá comigo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Everson Mazzetti, sou arquiteto e no meu canal eu falo sobre arquitetura, decoração e trago dicas para você se inspirar. Já sabemos que torre quente fica muito bonita, mas o que é a torre quente? O que eu posso colocar nela? E quais as dimensões dessa torre? Aonde posicioná-la? Bom, então vamos lá. A torre quente nada mais é do que uma estrutura que reúne eletrodomésticos que produzem calor na sua cozinha, como por exemplo um forno elétrico e um forno micro-ondas. Porém, você também pode colocar nela a máquina de lavar ou então uma máquina de lava-louças. Lembrando que máquina de lavar é aquela com abertura frontal. Então, por esse motivo, ela também pode ser chamada de torre de elétrons. Tá bom, Everson, mas aonde deve ficar a torre quente? Bom, não há regra. A torre quente pode ser colocada em qualquer lugar na sua cozinha, mesmo ao lado de outros eletrodomésticos, como por exemplo a geladeira e o fogão. Porém, esteticamente fica melhor ao lado da pia ou no canto da cozinha, em contato direto com a parede, para não deixar aquela torre bem no meio dividindo o seu ambiente. E é muito importante se atentar às orientações do fabricante. Alguns equipamentos podem indicar uma distância mínima de um eletrodoméstico para o outro. E eu posso colocar o forno a gás nessa torre quente? Com certeza. Desde a criação e a popularização dos cooktops, o forno teve uma flexibilidade com relação à sua posição e não precisa mais ficar apenas embaixo dos queimadores, como acontece nos fogões tradicionais. Com isso, as pessoas têm uma maior liberdade para posicionar o forno onde quiser. E o que significa, inclusive, evitar ficar baixando e levantando, carregando uma assadeira pesada, ou até mesmo quando você está utilizando o seu cooktop, ficar ali com o forno embaixo quente voltado para suas pernas, no qual acaba gerando um certo desconforto. Mas vamos agora para os nossos exemplos para ficar mais fácil de visualizar essa situação. Bom, pessoal, aqui eu trouxe um detalhamento de torre quente para vocês entenderem um pouco mais sobre as questões de distâncias mínimas de um equipamento para o outro, ou até mesmo largura, né, profundidade da questão da torre quente, tá? Então, se a gente for olhar esse detalhamento aí, essa vista lateral que está ao lado esquerdo, percebam que ela tem todo um espaço ali para saída de ar quente, tá? Então, ali no fundo, ó, tem uma abertura ali de pelo menos 10 centímetros, tá? Entre um equipamento e o outro, ó, tem um espacinho ali, ó, que é onde tem a gradinha, que também pode ter essa saída de ar quente. Então, não vai ficar totalmente fechado esse espaço e danificar o seu equipamento, tá? Então, tem que ter essa circulação de ar quente. Caso não ocorra, né, não tenha essas gradinhas no próprio equipamento, a gente tem que fazer algum mecanismo que ela saia ou lá por cima na testeira ou algum outro lugar. Dá para você também recuar o fundo da sua torre e ela sair também ou por cima ou por baixo, tá? Só que aí não pode encostar direto na parede, tem que deixar esse recuo mesmo. E essa vista frontal, que é a do meio, é bacana porque ele traz algumas medidas também mínimas aí para você posicionar o seu forno. É ruim quando o seu forno fica muito para baixo e também muito para cima é ruim, porque aí depois o seu forno micro-ondas vai ficar muito alto, então você também acaba não enxergando o que tem. Então, se a gente for verificar esse detalhamento, ó, ele trouxe que o forno ele está até uns 97 centímetros, tá, de altura, o eixo. E o forno micro-ondas ele está até uns 1,45 m ali do eixo. Porém, vamos pegar uma situação aí de um forno existente. Então, ó, vou trazer aqui para vocês um forno de embutir a gás da Brastemp, tem 78 litros, tá? Verifique que o valor dele não é tão barato assim, tá? Ele tá na faixa de uns R$ 2.000. E se a gente olhar ali embaixo, nas especificações técnicas, a altura desse forno é de 62 centímetros. Ele tem uma largura de 60 centímetros e uma profundidade de 58 centímetros. Então, se a gente voltar lá no nosso detalhamento
e colocar ele ali, onde está mesmo, com 97 centímetros de altura. Ele tem 62 no total. Então vamos supor que se a gente pegar ali metade dele para cima, né, 97 centímetros, que estaria o eixo. Mais 31, que é a metade dele, ele estaria a 1,28 para depois começar o meu forno micro-ondas. Então, vou trazer também aqui um exemplo para vocês de forno micro-ondas. Então, ó, Brastemp também, de embutir, tá? Ó, 1749, quase 1750 aí. Também não é tão em conta assim. Então, percebam que os fornos, tanto né, o a gás ali quanto o de micro-ondas, eles têm um valor mais considerável, né? Eles são muito bonitos, equipamentos maravilhosos, só que eles têm um custo bem mais alto, tá? Sem contar que, ó, eles pedem uma voltagem de 220 volts normalmente. Então, se a sua cozinha não for adequada a essa tensão, você vai ter que colocar um transformador ali, ou você vai ter que puxar, né, a fiação para essa voltagem, porque senão também não vai funcionar. Tá? Então eles são equipamentos também mais robustos, né, maiores. Então você tem que se atentar tudo a isso. Então, ó, repare que ali nas especificações técnicas, esse forno micro-ondas de embutir, ele tem 39 centímetros de altura. Se formos voltar lá no nosso detalhamento, a gente tinha 28 e a gente colocar mais 20 centímetros arredondando, ele já vai para 1,48. Então já ficou um pouco acima dessa medida aí que esse detalhamento trouxe, que seria até 1,45, que seria mais ou menos na altura dos olhos, tá? De uma pessoa padrão, tá? Não uma pessoa muito alta, mas uma pessoa aí mediana, tá? Só que que acontece com isso? Se você deixar o seu forno micro-ondas muito acima, pode ser que as pessoas não vão conseguir visualizar ali o que você colocou no micro-ondas. Então, para você selecionar esse caso, você teria que abaixar um pouco mais o seu forno. Tá? Então, em vez de deixar até 97, deixa ali uns 90 centímetros de altura, que aí esses 90 centímetros de altura, né, mais os 32, que daria aqueles 1,28, ele vai ficar um pouquinho mais baixo, vai ficar ali em torno de 1,20, 1,21. Então, mais a altura ali do seu forno micro-ondas vai em torno de 1,41 até 1,45 aí, ó, fechou, tá? Então, estaria nessa medida padrão, que é o aconselhável. E aí, eu trouxe também aqui um outro exemplo de forno e de micro-ondas. Então, ó, esse daqui é um forno elétrico da marca Miele, tá? 44 litros. Ele já tem tanto a voltagem 110 quanto 220. Então, é um pouco mais fácil para quem não tem a voltagem 210 na sua casa. E olha o valor dele, menos de R$600. Então, se a gente for comparar esse forno com o outro de embutir, ele é muito mais em conta. Claro que a capacidade também dele, né, o tamanho dele é bem menor, por isso também do valor. Mas para quem não tem condições aí de, né, gastar muito aí com seus equipamentos, ou já está gastando com a parte de bancada, né, de marmoraria, está gastando com a marcenaria, que é os móveis planejados, ainda tem que comprar os eletrodomésticos, então é uma opção mais viável para você utilizar também na sua casa, tá? Então você tem que comparar e verificar o que fica mais viável para você. E ali, ó, quanto às dimensões, a altura dele é 36, ó. Então ele é um pouco mais baixo. Ele também tem 58 de largura e 52 de profundidade. Então ele acaba sendo menor, tá? E a questão do forno micro-ondas, ó, trouxe um outro exemplo aqui para vocês também. Então, da marca Philco, ele é espelhado, ele é bem bonito, 28 litros. Olha o valor, R$654. Também muito mais barato do que o de embutir. Tá? E a largura dele, ó, 48 centímetros e meio, ele tem 28 só de altura e profundidade 38,5. Então, bem menor que o de embutir. Então, isso é tudo questões da gente pontuar para ver o que nos atende, o que daria para a gente fazer na nossa cozinha, tá? Ó, eu falei também a questão da torre, né? A posição de colocar ou no canto ou no meio. Esse exemplo aqui, ó, tem um módulo, tá, ali do lado esquerdo, e a torre estaria um pouco mais ao centro, tá? Eu particularmente não gosto dessa posição, justamente porque parece que fica ali meio quebrado ali no seu ambiente, tá? Então, se eu fosse fazer, eu pegaria esse módulo aí que tá o cooktop de 80 centímetros e jogaria pro lado direito. Tudo bem que ali onde tá só um módulo lá em cima de 80 centímetros, ali provavelmente é a geladeira, tá? Então fica um pouco complicado também de deixar o cooktop direto assim ao lado da geladeira. Mas, então, inverte, joga essa torre pro lado esquerdo e deixa o cooktop do lado direito da torre, tá? Ficaria um pouco mais harmônico. Só que,
percebam também que olha o tamanho desse móvel aí, ó. Ele tem no total 3,50. Vamos supor que você mora num apartamento. O meu aqui hoje, ele tem 2,70 m. Então, não caberia tudo isso. Ele caberia sem o módulo ali do cooktop, os 2,70, tá? Lembrando também que aqui tem a questão do shaft, né? Então atrapalha um pouquinho também. A minha geladeira tem que ficar para fora do shaft. Então, isso é tudo, você tem que levar em consideração o tamanho que sua torre vai ocupar, se você tem espaço para isso, o que você quer fazer, tá? Então, ela ocupa um espaço grande sim. Então, você tem que ver se realmente você vai querer um maior espaço de bancadas, se você vai querer deixar somente essa torre, você vai querer ter mais armários, tudo isso você tem que pontuar. Trouxe um outro exemplo aqui também de torre quente, ó, que ele tá dando 2,70, tá? Então, aí sim, ó, a torre quente está do lado esquerdo, né? Tem os móveis aéreos ali, né? Ao meio e ao lado direito, e a bancada. Tá? Nesse caso, daria para você colocar também um cooktop e depois, pro lado direito lá, você poderia colocar a sua geladeira ou até mesmo a geladeira do lado esquerdo, tá? Lembrando que você precisa ter um espaço grande ali para você fazer esse tipo de móvel. Vamos agora então com os nossos exemplos, tá? Lembra que eu falei que você deveria manter ali, até mais ou menos 1,45 até 1,5 m, que é considerável a altura dos olhos, você pode deixar ali o eixo do seu forno micro-ondas. Então esse primeiro exemplo aqui, ó, o forno ele está mais abaixo da bancada ali do cooktop. Normalmente a bancada ali do cooktop, da pia, tem 90 centímetros de altura. Então esse forno ele está abaixo, então ele está menos de 90 centímetros de altura, né? Ele começa mais baixo, mas o eixo dele está mais ou menos aos 90 centímetros de altura. Então eu acho que nesse caso é uma melhor altura ali para você colocar o seu forno. E depois, logo em seguida, viria o seu forno micro-ondas, tá? Então percebam que ele não tem aquela gradinha, mas lá em cima na testeira, ó, tem um recuadro ali que provavelmente é a saída de ar quente, tá? Então essa torre quente ó, ficou muito legal, o cooktop está do lado da torre e não interfere em nada, tá? Não atrapalha em nada e fica muito bonito realmente, tá? Então para quem tem um espaço na sua cozinha aí, que dê para fazer a sua torre quente, dá para colocar o seu cooktop, a geladeira, a sua pia, tenha bastante espaço para armários, com certeza é muito viável ter uma torre quente, tá bom? Esse outro exemplo aqui, ó, mesma coisa. Então eu tenho ali a torre quente com forno e o micro-ondas de embutir. A geladeira também tá ali junto nessa acoplada ali nessa torre, tá? É como se fosse uma coisa só, uma torre acoplando esses três equipamentos, né? Esse eletrodoméstico. Aí ali ao lado tem a cuba, depois tem uma máquina de lavar e depois ali o cooktop com um depurador. Então realmente o visual dessa torre fica bonito, tá? Por mais que a torre não esteja no canto, né, da cozinha, pelo menos ficou ali a geladeira e tem todo um armário ali fazendo essa composição, então não ficou tão ruim, tá? Esteticamente ficou bacana. Esse outro exemplo, a cozinha já é em L, porque realmente, tá vendo como ocupa muito espaço das cozinhas? Então, você tem que ter espaço para fazer isso, tá? Então, de novo, a gente olhando de frente, pro lado direito tem a geladeira, né? Ao lado esquerdo da geladeira tem essa torre quente, fez todo ali um armário ali também em cima, tá? E aqui, virando, né, o L, né, do lado esquerdo, tem a parte da bancada, com a cuba, com o cooktop. Só que reparam, olha como todo esse armário ele está mais robusto, ele está mais profundo, né? Então esse armário de baixo e o aéreo aqui do lado esquerdo, ele tá com uma profundidade, olha, igual a bancada, então uns 60 centímetros. E a torre também, normalmente, você tem que deixar ali 60 centímetros de profundidade, né? E a largura, normalmente, aí pelo menos uns 65 centímetros para você conseguir compor, né? Instalar os seus equipamentos. Então, a sua cozinha acaba ficando um pouco mais robusta, né? Você não vai ter algo muito delicadinho, né? Algo um pouco mais profundo ali para você fazer e conseguir colocar todos os seus equipamentos, tá bom? A sua torre, você não necessariamente precisa levá-la até o teto, né? Seja uma laje ou um forro. Você pode deixar ela mais embaixo. Porém, aí você tem que ver o que fica melhor para você no visual, se ela fica mais bonita. Nesse caso, como tem um armário aéreo aqui em cima da bancada, ficaria ruim se eu deixasse a torre parando ali até o meu forno micro-ondas, então, ou até a altura da geladeira. Então, por isso que elevou-se até o forro, que fica muito mais bonito.
Ó, esse outro exemplo, aí sim, não levou até o teto. Ela para ali, tem até a geladeira e depois fizeram um nicho, tá? Não ficou ruim, ficou bonito. Ela tá meio solta ali no ambiente, então não teria muito problema. Eu acho que quando você tem uma composição ali com outros armários, aí sim você tem que levá-la até o teto, tá? Que fica mais bonito. Nesse outro exemplo, ó, eu trouxe aqui para vocês verificarem que a pessoa já colocou uma máquina de lavar louça embaixo e o forno em cima. E o micro-ondas está ao lado num nicho. Então, a torre quente não necessariamente precisa ser com forno e micro-ondas. Tá? Pode ter outros equipamentos, né? Outros eletrodomésticos e vai aí do seu gosto, de você compor, tá? Ficou legal também, ó, a torre tá sempre ali no cantinho, fez toda uma composição ali com a cozinha, né? Ficou em L, tá? E ficou super bacana, ficou bem legal. Esse outro exemplo, ó, eu já trouxe para vocês verificarem que não foi utilizado os dois equipamentos de embutir. Apenas o forno é de embutir, mas o forno micro-ondas, ó, ele já é aquele que a gente fala de bancada, né? Que não é o de embutir. Pode ser porque a pessoa já tinha esse equipamento ou questão também do valor, tá? Então faz um nicho ali, ó, lembrando que sempre tem que deixar a saída de ar quente também para passar ali o fluxo, né, de circulação e não danificar seu equipamento. Então a pessoa já fez uma mistura ali dos equipamentos. Lógico que o de embutir fica mais bonito, mas realmente tem que ver a questão aí da realidade da pessoa e de cada um. E nesse caso, a pessoa não fez o armário aéreo ali em cima do cooktop, né, dessa bancada aí da pia do cooktop, com profundidade de 60. Ela fez normalmente ali, provavelmente nos 40 centímetros, que é um padrão, tá? Para o tamanho realmente não ficar muito grotesco, né, muito pesado, carregado o ambiente ali, tá? Aí só ali na parte da torre mesmo que ficou 60 centímetros de profundidade e o armário ali em cima da torre acompanhou, tá? Já nesse outro exemplo, eu trouxe para vocês verificarem, ó, tá tudo no tom de um inox. Então, trouxe o forno embutir, o micro-ondas, ele não é de embutir, tá? Mas ele é espelhado, a geladeira é de inox, aí a parte ali dos armários, ó, ele tá com reflecta, tá? Então, ficou bem bonita essa opção. Ele não tá chegando até o teto, ali eu não sei se é um fechamento em gesso ou se é uma testeira, tá de uma outra cor, tá clarinha, mas reparem que ele não tá até o teto, tá bom? Mas ficou super bonito, compôs aí o espaço, tá? E não necessariamente também a sua torre, ela tem que ficar junto ali do seu cooktop, da sua pia, provavelmente ali, ó, tem uma ilha ali na frente, então pode ser que tenha um cooktop ali, ou a cuba, tá? E a torre ali fica num outro cantinho ali da sua cozinha. Você pode fazer isso também e fica bem bacana, tá? Esse outro exemplo, ó, já trouxe naquela profundidade de 60 centímetros, tanto a torre quanto todos os armários aéreos ali, a bancada ali também, então ficou uma coisa só. Repare que realmente, tá vendo? Ela tem essa profundidade, ela acaba tornando o ambiente um pouco mais grosseirão, tá? Mas ficou bonito. Você utilizou todo ali o espaço e ficou bonito sim. Então o forno é de embutir e o micro-ondas ele não é de embutir. Mas repara que eles fizeram uma moldura ali para dar uma camuflada, para dar essa sensação de embutir, tá? Só que aí colocaram uma marcenaria que ela tem um brilho, então ficou muito bonito. Não ficou tão carregado o ambiente justamente por conta desse brilho da marcenaria, e a parte de baixo ali em cima da cuba ela tá um pouquinho menos profunda, então também deu uma aliviada nessa questão da marcenaria dos armários, tá? E aí ali em frente também tem uma ilha com um cooktop, tá? Então isso vai realmente de acordo com o que você tem de espaço ali da sua cozinha. Esse outro exemplo eu trouxe para vocês verem que tem uma torre quente ao lado direito, só que não é nada de embutir os equipamentos, ó. Tanto o micro-ondas quanto o forno elétrico, eles são de bancada, eles não são de embutir e não deixa de ser uma torre quente, tá? Você pode fazer isso. Fica bacana, não fica ruim, realmente às vezes a pessoa ali já tinha esses equipamentos, ou então prefere não querer gastar muito no embutir e fica bom também. E esse outro exemplo é a cozinha do meu apartamento, para vocês entenderem um pouco que eu não tenho muito espaço para fazer uma torre. Até poderia fazer sim ali do lado direito, mas o que acontece?
Esse móvel mais estreito na vertical é um vassoureiro. Ele está na frente ali de um shaft. Então ali é onde tem a parte de tubulação que tem a minha máquina ali de abertura frontal. Então se eu fosse fazer uma torre quente ali, eu teria que ou fazer em cima da minha máquina ou teria que tirar a minha máquina daí e deixar ela na frente aonde normalmente é o espaço para a máquina, tá? Mas eu queria deixar a máquina desse lado, ao lado do vassoureiro. Então eu teria que colocar um forno em cima e o micro-ondas ainda em cima. Mas eu preferi fazer dessa maneira, sem torre. Então ficou minha máquina, o meu forno elétrico está embaixo do meu cooktop e meu forno micro-ondas está em cima do meu cooktop, né? Em cima ali do depurador. Então se vocês repararem, eu fiz 2 nichos, tanto o micro-ondas quanto o forno elétrico, tá? Deixei ali a folga que precisa para essa circulação de ar quente, tá? E o que eu gosto do forno elétrico, como somos só em 2 aqui em casa, não preciso de muita coisa. De embutir é para quem tem uma família às vezes maior ou cozinha mais, que realmente ele atende mais coisas, né? Ele é maior. Só que aí nesse caso do forno elétrico eu consigo fazer um gavetão ali embaixo. Por isso que eu optei por ter também um forno elétrico em vez de embutir, que não havia necessidade. E eu consigo ganhar mais armários aí na minha cozinha. Assim como ali também do micro-ondas, eu só fiz um nicho e tenho um outro armário em cima, tá? Então o visual também ficou não tão grotesco, né? Ficou com profundidade de 40 ali todo o armário aéreo. Então eu tenho esse espaço todo da minha bancada que eu precisava, né, colocar meu cooktop, eu precisava ter um espaço ali para minha air fryer, que é tipo um forno também, tá? Que já é maiorzinho. Ali eu tenho minha cristaleira e a parte da minha pia e meu tanque está ali em frente. Então eu não tinha muito espaço na minha cozinha. Então até poderia fazer a torre, porém eu não teria muito espaço para poder colocar essa torre, tá? Então realmente é o que eu falei. Vai de acordo com o que você tem disponível na sua casa e no seu apartamento de cozinha para você poder ver o que você vai fazer. Então, com certeza a torre quente é muito linda, mas vai de acordo aí com a sua disponibilidade e também a questão dos equipamentos, o que cabe no seu orçamento. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouquinho mais aí sobre torre quente. E não se esqueçam de deixar aquele like. Eu tenho certeza que o conteúdo do vídeo vale muito a pena. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Já siga a gente nas redes sociais, tanto o meu profissional quanto do nosso apartamento. E qualquer dúvida, sugestões, deixe aqui embaixo que irei responder todos vocês. Caso vocês tenham também algum tema bacana para eu gravar, pode falar que irei fazer isso para vocês, tá bom? E para mais dicas de arquitetura e decoração, bora lá comigo!